Boa noite, meus nobres, tudo bem? Como vocês estão? Bom, o clima em Recife está hoje está bem ameno, chovendo bastante desde cedo, então tá aquele climazinho legal para uma leitura, e deixo já aqui a recomendação para vocês lerem o livro Borboleta Preta, que é o livro que a gente vai conversar hoje, uma live que a gente vai bater esse papo aqui com o José Inácio, né, o nosso grande amigo Santo Serafim, que quem acompanha nossas lives sempre vê que ele está aqui presente com a gente, sempre participa e está sempre interagindo aqui conosco. Então hoje ele vai ser o nosso convidado. Hoje ele vai estar aqui com a gente, mais uma vez, né, para fazer um bate-papo sobre o novo lançamento dele, o maravilhoso, o excepcional Borboleta Preta, uma jornada espiritual, certo? Para quem ainda não conhece Pernambuco Filosófico, que é um canal que trata sobre filosofia, sobre cultura, sobre música, educação. Então aqui a gente tenta trazer tudo que há de bom. A gente tenta trazer as coisas aqui que julgamos serem boas a todos vocês, né, para que haja algum tipo de crescimento, mínimo que seja, com relação a novos conhecimentos e tal. Então, esse aqui é o objetivo do Pernambuco Filosófico. E vamos chamar o José Inácio para bater esse papo aqui com a gente. Também Ernesto também vai estar aqui na nossa roda de bate-papo, que a pouco o Ernesto vai estar chegando por aqui. E por enquanto eu vou chamar nosso amigo Santo Serafim, chamar ele aqui para a gente bater este papo. Feira à noite, o nosso sextou hoje está um pouco diferente. Boa noite, doutor. Boa noite. Como é que o senhor está? Melhor agora, aqui com vocês, uma satisfação tremenda estar aqui no Pernambuco Filosófico. Inclinadazinha nisso aqui, porque tá baixinho, então deixa eu fazer assim. Vou arrastar para trás. Como é que tá o som? Tudo tranquilo? O seu som tá ótimo. E o meu, beleza. Tá bom para você aí? Tá, com certeza, amigo, com certeza. Ótimo. Com demorou certeza, um pouco para ajustar aqui o microfone aqui mais cedo. Um abraço aí para Túlio Vasconcelos, lá do Gente do Meio. Um abraço, meu querido. Doutor Túlio, gente da melhor qualidade. Aí é advogado. Doutor E aí, doutor, como é que... Conte aí. Júlia Carla, boa noite. Iago Santana, boa noite. Trilogy Flowers, boa noite. Hoje a turma tá boa aqui, a turma tá chegando junto, o sexto hoje tá diferente. Não sei se foi minha conexão ou foi a sua que travou. Pessoal que está aí acompanhando, por gentileza, alguém se puder dar um retorno, não sei se foi... Ah, tá. Foi ele que saiu sem querer. Então vamos lá, chamá-lo novamente. Tava preocupado achando que era minha conexão. Essa chuva aqui, o caba já fica... Minha esposa Camila. Tudo bom, meu amor? Acompanhando aqui no cômodo ao lado. Júlia Carla, boa noite. Isabel e Luísa. Vamos lá. Reconectando aqui com o doutor Santo Serafim. Quando ele entrar, como diz Ernesto, vai entrar um banho de sangue. Tem problema aqui a conexão. Vamos ver. Cancelar aqui, mandar de volta. Mandei novamente, Inácio. Ver se ele consegue agora. Agora. Eu peço desculpas, mas porque assim, a gente fica querendo olhar os comentários, né? A gente bate. Isso. Aí, sei como. Quando a gente está como convidado, não aparece todos, a gente fica querendo falar com todo mundo. E aí, quando eu toco, aí termino saindo. Entendeu? Isso é de matuto a gente mesmo. sempre bate.
Aí eu fico Teve uma vez tentando uma live passar quase aqui. que eu saio. Teve uma live que eu abri uma parte de filtros, deixei aberto. Deixei a live todinha, porque eu não tava conseguindo fechar ele com medo de fechar o papo. Ficou aqui o Entendi. troço aberto. A gente vai Seu vivendo, doutor vai Ernesto, aprendendo. a gente vai aprendendo. Ernesto, por enquanto, ainda não chegou. A gente pode Denise iniciar nosso Medeiros, minha digníssima esposa, Denise. boa noite. Beijo pra tu. Seja muito bem-vinda. É, com Minha esposa certeza. também está aqui, também está acompanhando aqui Ernesto, na aí, sala. ó. Olha o O homem, chegou. poeta Tiago Mendes, boa noite. Isabel Luísa Lima, boa noite. Chegando, doutor Ernesto Viriato. Já está entrando já no nosso papo. Olha o homem. Tá chovendo por aí. Aqui, pro lado de Muito. Serrambi, tá chovendo muito. Muito, desde cedo. E aí? Olha o homem. Chegou. Chega. Vamos falar hoje com o mestre da putrefação, carnificina pura. Mas falamos de espiritualidade hoje. Hoje o papo é diferente. Ele mata, depois encarna. Eu vim até com a camisa mais clarinha para entrar no bate-papo. Eu também, ó. A camisa aqui, geralmente uso camisa preta, mas aqui eu estou usando uma camisa que eu ganhei do meu amigo Iago Santana e da sua noiva, Marília. Aí eu aproveitei para usar hoje, fazer essa inauguração aí com a camisa, com essa camisa aqui que é um presente. Desejo também agradecer a parceria. Tem uma pessoa que realmente que é Pel, do Ateliê Canto da Sereia. Tá? É a pessoa que fez o brinde de borboleta preta, que é esse brinde aqui. Gente, esse é o brinde Foi muito mais bom, bonito. muito massa esse brinde. Ficou lindo. É um marcador de página. Dos meus livros que eu já lancei fisicamente, a Carne Fresca teve 2 brindes e The Dog foram 3 brindes, né? Mas esse aqui ficou lindo, tá lindo. E aí, justamente Isabel, tá aqui, ó. Ela faz várias artes, tá? Entra lá vocês que estão assistindo lá no Instagram, que é Ateliê Canto da Sereia, ela tá aí. A capa foi feita pelo editorial Casa de Boneca. É um negócio assim tão interessante, porque eu conheci Enoque, mas não conheci Enoque nessa questão que não é Enoque Rio que Passa, é Enoque Cardoso. E aí eu participei daquela questão da premiação de escritor, influenciador e tal. E aí mantive o contato. Aí quando eu fiz a questão, teve um problema aí com outra editora. E aí quando eu migrei para editorial Casa de Boneca, então assim, o livro, eu peguei ele hoje, já entreguei bastantes, tem outros ali que eu vou estar mandando. Aí ele vem, ó, pessoal, tudo trabalhado assim. Ó, esse daqui, a parte interna dele. Mas eu não tive a oportunidade de ver o livro físico ainda, mas as fotos que eu vi, ficou muito massa. Ficou muito massa. E aqui tá o sumário. E assim, o Enoque, falando aqui com vocês e com o pessoal, ele manda um vídeo e vai explicando, que é uma coisa assim surreal. Ele manda um vídeo e diz assim, Inácio, isso aqui tá errado, isso aqui tá assim, isso aqui tá assado. Agradecimento hoje em dia é feito dessa forma, mas se você quiser manter, você mantém assim. Eu vou
tá fazendo isso, aí pronto. Aí ele mandou o prefácio da minha amiga, que eu amo demais, Priscila Spelt, tá? O prefácio, aqui a nota do autor, e aqui começa a parte do livro, da história, aqui no final tem essa parte, a orelha, e aí, só para vocês, e aqui vai com um brinde. Os 50 livros, só faltam 3 dos 50 livros que foram vendidos, só faltam 3 dos 50. Borboleta foi o livro mais rápido a alcançar, assim. The Dog ele vendeu muito bem mesmo. Mas ele demorou um pouco para engrenar. Mas é isso, pessoal. Estou muito feliz por estar aqui, por esse lançamento nacional aqui, de Borboleta Preta. Sou fã de vocês. Mantive contato a primeira vez com o Ernesto, quando a gente fez Carne Fresca. Sou fã do Ernesto, da escrita dele, da pessoa dele. Sou teu fã também. Muito obrigado por essa oportunidade. Peraí. Primeiro lugar, esse negócio de quando eu conheci a Ernesto e a gente fez a carne fresca, parece que a gente é açougueiro. Então deixa eu Mas primeiro, ele pegou foi o The Dog. Ele leu The Dog, depois ele leu Carne Exato. Fresca. Foi. Não sei até onde, Exato. que parte aí ficou mais limpo para quem, mas tudo bem. Você não está falando com o Ernesto, você está falando com Evaristo, que é meu codinome. Olha, coisa boa. Batizado por Túlio, Evaristo. Às vezes até eu fico... Como Evaristo. Então, nas leves, eu sou Evaristo. Não tem nada a ver com o Ernesto. Mandar um salve aqui, pessoal do Matar lá na mão. Tá aqui, muita riação, velho. Não dá certo não, Serafim. Ó, junta eu, tu e Tom, mas não dá certo não. Só sai besteira. Maravilha. Mas assim, é muito bom estar num papo excelente, assim, agradável, junto com amigos. Grandes mestres. Boa noite. Chegou aqui. Fredanjô Social, boa noite. Oficial. Fredanjô, Júlio Carla, Túlio Vasconcelos, César 88 tá aqui. Eita, tá dizendo aqui que Ernesto aqui tá aderindo ao meu espírito. Tá aderindo ao meu estilo. Agora o bronca é que agora ele vai ter que, para aderir, agora ele vai ter que raspar a cabeça também. Imaginou. Ernesto careca. Careca. Misericórdia. Primeira Ernesto vez que tem eu fui cabelo na casa demais. de... Ernesto não precisa desse luxo, não. Primeira vez que eu fui na casa de Ernesto, eu fiquei encantado aí nesse local aí, que caramba. Não, esse local aí onde ele grava aí é foda. Caramba, é surreal. Tem um livro do século XVII, século XVI. Bate caverna dele. Verdade. É show. E aí, vamos degustar esse livro de Serafim? Vamos embora. Vamos agora. O Tominha começa ou começo eu? Fique à vontade. Meu nobre mestre da putrefação romântica, me dira uma dúvida. Diga. É um livro totalmente espiritual, certo? Certo. A finalidade maior foi, primeiro, transmitir uma espiritualidade a qual você convive e acredita, ou foi abrir uma margem para que as pessoas tenham um ponto de vista mais, vamos dizer, além do que já se tem normalmente, as pessoas poderem enxergar uma forma diferenciada daquilo que você escreveu, uma forma extra mais do que a gente já está no cotidiano? Rapaz, excelente pergunta, Ernesto, porque é o seguinte, Borboleta Preta, veja só como são as coisas a questão da coincidência. Eu estava no Réveillon de 2018, no dia 31 de dezembro, e eu não tinha projeto de escrever um livro espiritual, com a temática espiritual tão recente, assim, que fosse para imediato, né? Então, eu tinha terminado de escrever The Dog estava sendo muito lido, Carne Fresca estava bombando, e aí eu estava terminando de escrever KFA, que é o terceiro livro
dessa trilogia com Drake, né? E aí, eu ia lançar KFA, lancei KFA 5 de janeiro de 2019. E aí, durante o Réveillon, estava lá tô aqui, eu trabalho no hotel, tô no hotel. E aí, durante o Réveillon, eu senti, assim, um vento frio. E aí, como se fosse uma voz, na verdade foi isso, uma voz dizendo para eu lançar Borboleta, e até o nome, porque eu não tinha nome, não tinha nada. Eu só tinha o seguinte, na verdade, a minha filha fez a capa e mandou. A primeira capa de Borboleta Preta, que é o que está no Wattpad, ela fez e mandou. Fez, painho, ó, eu vi essa capa, achei sua cara e mandou. E ela já mandou o título com o subtítulo, Borboleta Preta, uma jornada espiritual. Tá, mas assim, eu não estava nem pensando nessa questão de fazer um livro com temática espiritual, até também para que as pessoas não pensassem que estava querendo... Eu não estava... Induzir algo, alguma coisa? Não, fazer com que as pessoas... Como é que eu posso dizer? Buscar arrebanhar, no caso, né? A temática não era dizer que tal pensamento era certo ou que tal pensamento era errado, não era nada disso. Então, eu não estava nem nessa vibe, estava realmente na vibe de escrever terror e vinha da vibe de romance erótico. Fala do Umbral. Fala do umbral também. Ele está perguntando. Às vezes a pergunta passa, eu perco, aí só vocês sinalizam depois. Aí o que acontece, Ernesto? Aí eu estava, e Thomas, então eu estava justamente trabalhando. Boa noite, Chico. Eu estava trabalhando e aí escutei exatamente isso. Lance Borboleta Preta, 18 de março. Aí eu parei assim, olhei para o lado, olhei para o outro. Isso perto da contagem de fogos. Eu sozinho. Aí eu olhei assim, eu disse, poxa, mas eu não tenho história nenhuma. A única coisa que eu tinha, que quando o Rafael mandou a capa, era pesquisar sobre experiência quase morte. Era a única coisa que eu tinha começado a pesquisar, mas muito pouco sobre experiência quase morte. Enfim. Aí eu fui e disse, bom, vou lançar KFA. Depois de KFA, eu sento e vejo o que vou escrever. E aí, quando eu lancei KFA no Wattpad, que o pessoal estava numa fissura muito grande com respeito de carne fresca, que acho que no primeiro dia que eu lancei já foram quase 1000 leituras na época, foi muita coisa. Para um livro, sequência. Aí o que acontece? Aí eu parei justamente para começar a escrever Borboleta Preta, imaginando 18 de março. Quando foi em 2 meses, eu já estava com o livro todo pronto, com a história pronta, com o livro pronto, com a temática do livro toda pronta, com os nomes dos personagens e a história que estava lá. Então, a história que é contada no livro, ela é sobre puramente a questão do amor de Deus pelo ser humano. A temática é essa, não é uma temática de religiosidade, não é uma questão de religião, é uma questão de como eu imagino e como eu quis contar, como eu sinto esse amor. Então, esse amor que eu sinto por Deus, pela minha crença, é muito forte. Então, eu quis contar dessa forma. Então, e aí, por coincidência, vocês vejam só como são as coisas. Eu nem me lembrava dessa data. Quando o livro que o pessoal colocou, a data que vai ser lançada nacionalmente. Então, assim, eu não imaginava. Depois foi que eu fui me lembrar, contando a história para alguma pessoa, que agora eu não me lembro, que estava falando sobre o lançamento do livro, e aí eu contando como tinha acontecido a questão de Borboleta Preta, como eu contei para vocês, aí justamente foi a questão do 18 de março, e aí o sorteio como o lançamento nacional, vamos colocar assim, porque esses 50 livros foi uma pré-venda, e aí ficou justamente para 18 de março. E a gente vai estar fazendo lá no canal. E realmente eu não
Não me lembrava disso. Muito bom, eu vi essa observação. Eu não sei se eu respondi. Qual é a tua religião, Serafim? Qual é a tua religiosidade, para Hoje, ficar uma pergunta mais legal? hoje em dia, eu estou no candomblé. Certo. Então, sua religiosidade é praticamente voltada toda para o candomblé. É toda voltada para o candomblé. Toda. Eu Certo. comecei assim, a minha vida, aos 9 anos de idade, eu fui curado de epilepsia. Então, assim, eu vim de igreja evangélica, mas, na verdade, eu me encontrei na religião afro, tá? Essa questão do uso do dom, a questão da ciência, a questão da questão de religiosidade, da questão dos orixás, uma coisa assim muito... E que no começo, para mim, foi muito complicado, porque como eu vinha de religião ortodoxa ou então pentecostal, para mim passar por esse negócio foram quebras de paradigmas assim muito fortes, que não foi da noite para o dia, tá? Não foi. Então foi assim muito estudo, fui estudando, fui verificando, muita questão de às vezes as pessoas o medo das pessoas verem como uma questão de demônio, porque queira ou queira não, eu vivia num meio que acreditava que tudo isso era questão de demônio, e era essa parte. Então, assim, nem de momento eu contei para Denise, só fui contar para Denise depois, que já estava há alguns anos já fazendo, e a gente conversou, tocou no assunto, contei para ela, se surpreendeu muito, que até então a minha vida toda foi dentro de um lar evangélico, mas assim, eu não era feliz, cara. É impressionante isso. É por isso que eu digo assim, sabe, o dom, essa questão de você procurar o dom, de você exercer o dom, é muito a nível pessoal, sabe? Eu acredito que amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, você pode... Esses são os 2 mandamentos que Jesus fala, que são os 2 mandamentos com promessa, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, isso daí é uma coisa que ela pode ser exercida em qualquer religião, em qualquer local. E vou dizer mais, eu tenho amigos ateus que eles exercem isso muito mais do que eu. Essa questão de amar o próximo, de cuidar do próximo. Eu tenho amigos ateus que são fantásticos. Eu digo assim, faço questão de dizer ateus, porque o pessoal imagina que o ateu ele não tenha a sua espiritualidade. Não tem humanidade. Isso. Eu tive de preconceito que eu passo bastante. Eu sou ateu. Então, quando se toca no assunto... Peraí, o quê? Oi? Tu é ateu? Sou ateu. Não é ateu não, tu é black metal. Tu é do Satã. Tu é ateu. Tu bebe sangue de doido pra fazer gargarejo na boca, conversando besteira. Então assim, eu quando... a minha mãe, logo quando eu era pequeno, tinha epilepsia, a minha mãe me levou para uma casa, né, de matriz africana. Eu não me lembro, mas foi logo quando eu comecei um pouco a ter epilepsia. Minha mãe não queria que eu... Aliás, minha mãe nunca... Não havia falado para o meu pai que eu era epilético na época, porque sabia que meu pai blasfemava muito e falava muito, aquelas coisas todas. Mas, enfim, aí terminou a gente indo para a igreja evangélica e lá minha mãe fez um voto. E se eu, com 8 anos, e se Jesus me curasse, eu, em todo local que eu fosse pela primeira vez, todo lugar que ela fosse pela primeira vez, ela contaria isso.
E aí a gente fez os exames, tudo, eu fazia um eletrofalograma, ficava com a parte na cabeça. Comecei tomando Cometal L, depois passei por Idantal. O Idantal, quando eu estava, eram 2 comprimidos por dia, e aí eu tive que parar quando a médica, a neurologista, ela chegou para mim, chegou para a mamãe. A gente tinha loja na Casa da Cultura e mamãe foi sozinha. Aí ela chegou e fez assim: Dona Lourdes, qual foi o santo da sua promessa? A mãe: não, por quê? Aí ela fez assim: não, porque seu filho, há 6 meses atrás aqui, ele estava como doente, e agora ele está curado. Aí a mamãe chegou e fez: eu me lembro disso, que a mamãe sempre repetiu muito. Jesus que vive e reina para sempre. E aí mamãe saiu de lá, tudinho, quando chegou na Casa da Cultura, me abraçou, deu um culto de ações de graças na igreja. E aí eu fiquei sabendo o que eu tinha, porque muitas vezes eu me ajoelhava do lado da cama, eu pedia para Deus me curar de uma coisa que eu não sabia. Então, muitas vezes eu pequeno dizia: Papai do Céu, me cura dessa doença que eu nem sei, porque eu tomava comprimidos. E aí o desmame, foram 6 meses para fazer o desmame. Eu me lembro que a gente pegou, a médica, ela passou um papelzinho, dizendo assim, tipo, durante 2 meses eu continuava tomando 2 comprimidos. Aí depois era o comprimido e meio até parar. Concordo, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é fantástico. E aí entra a questão dessa parte que eu estava passando da medicação para deixar a medicação, foi feito, eu não podia andar de bicicleta, não podia tomar banho de praia, não podia fazer nada só, enfim, era por quê? Porque caso a doença acontecesse, eu estaria sozinho. Então, depois que isso aconteceu na minha vida, eu surfei, andei de bicicleta, fiz todos os esportes que eram possíveis ser feitos, entendeu? Então, assim, quando a gente começa a flertar com essa espiritualidade, é porque, assim, tinha muita coisa que eu não entendia dentro da minha espiritualidade e que, às vezes, eu me achava já no inferno por não entender. Tipo, saída de corpo. Eu estar dormindo e me acordar ajudando uma pessoa em um outro plano espiritual. Cara, isso é muito louco. Isso é muito louco. E dentro da religião que eu estava, era muito estranho eu conversar, dizer que isso tinha acontecido. Entendeu? Então, como você leu, eu vi que você leu Borboleta pelo Wattpad. Sim. Então, teve 2 situações lá comigo, com as situações. Então, assim, explicar isso para um determinado nicho religioso é muito complicado, Thomas, e você sabe perfeitamente disso. Então, foram justamente as coisas que foram acontecendo, e aí, graças a Deus, tô aí. Uma das coisas que o pessoal, como eu disse, a minha esposa foi ela ficou sabendo, eu já estava dentro da religião, e aí as coisas foram acontecendo naturalmente. Então, hoje, a minha temática espiritual é justamente esse viés que eu estava falando com vocês. E digo isso assim com muita tranquilidade, assim, muito feliz, assim, nunca é interessante, é muito interessante. E o livro ele trata exclusivamente sobre essa questão do amor de Deus, e o amor de Deus ele é muito da forma como a temática é como a pessoa concebe o amor de Deus. Tá? Não é ligado a nenhum viés. A pessoa que for católica, a pessoa que for evangélica, a pessoa que for de qualquer religião, ela vai se identificar com a mensagem. Ela não tem uma questão de trazer tipo, uma neutralidade, né? Como se fosse uma neutralidade nesse ponto
de religiosidade, ele é muito neutro. Porque não é questão do proselitismo, entendeu? A minha preocupação maior é fazer com que as pessoas elas amem outras pessoas, elas ajudem outras pessoas. Então, se o cristão, é por isso que muitas vezes as pessoas quando me pedem oração, é interessante isso. Às vezes a pessoa chega para mim e diz assim, santo, ou então, Inácio, ora por mim. Eu pergunto, claro, qual a tua igreja, qual a tua religião? E a pessoa chega e diz assim, eu sou evangélico, então vamos lá, vamos orar, vamos pedir para o Espírito Santo te abençoar, tá? E ver isso daí. Se a pessoa que é católica, eu disse, você tem alguma veneração, venera algum santo? A pessoa vai dizer, não, eu não... Santo Antônio, um exemplo. Então vamos orar, vamos pedir para Santo Antônio e Deus poder atender suas orações e por aí vai, porque a questão do dom, a questão da espiritualidade, ela tem que estar muito voltada naquilo que a pessoa acredita. Então, assim, seria uma falta de amor muito grande da minha parte não orar com a pessoa dentro daquilo do que a pessoa ela acredita. É verdade. Entendeu? Então, é isso. Hoje, justamente, a minha vida consiste nisso. E aí, muito, 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 muito feliz mesmo. Muito bom. Boa noite. Sim, a Epitaciana estava aqui perguntando aqui a temática de hoje da live, tá? Lançamento do livro Borboleta Preta, do nosso grande amigo José Inácio. Livro que começa chamando a atenção logo pela capa, que é magnífica. É verdade, é verdade. O pessoal do editorial foram show mesmo. E aí pronto, e às vezes a gente vai quebrando paradigmas e vamos embora. Mas, cara, como eu falei a você, eu sou ateu, né? Eu fui criado entre as religiões. Meu pai tem criação evangélica, minha mãe é espírita, parte da família de manhã também é evangélica e outra parte é da Umbanda. Então eu fui criado nesse meio. Sim. Que fez de fato eu ver vários pontos, né, de todas as religiões e eu assim, particularmente eu não me senti enquadrado em nenhuma. Não julgo, já tive um pensamento bastante quadrado ao ponto de criticar de graça. Hoje não, hoje eu sou uma pessoa muito aberta a mensagens, a tudo que você imaginar. E o teu livro, eu gostei, assim, ele tem uma temática, eu achei foda porque a construção dele é muito cinematográfica. Toda a construção dele, eu senti uma construção muito cinematográfica. Quando tem aquele capítulo onde está a história central rolando, e aí ele entra 2 capítulos trazendo o passado, e depois trazendo de novo para o princípio, eu senti aquilo rolando em paralelo ali, muito rápido, soando mesmo como um filme. Eu achei aquilo fantástico, fantástico. A construção eu achei fantástica. Que bom. Obrigado. Maravilha. E sobre a temática dele, eu lembro que teve um ponto específico do livro. Eu disse à minha esposa, eu tive que ler umas 4 vezes. Porque a reviravolta que a história dá, que assim, você não espera o que é que vai acontecer. Então você espera uma história comum, ela está seguindo normal, do nada ela dá um supapo na sua cara. Eu parei assim, eu fiz, peraí. Peguei, voltei, li umas 2 páginas antes, voltei, eu fiz, tá faltando alguma coisa aqui. Aí eu voltei de novo, para entender o que estava rolando. Quando aconteceu aquilo, eu me arrepiei. E o final do livro, eu chorei no final do livro, porque o final dele é lindo. É um final lindo. É um final que emociona, independente da crença, é isso que eu digo, independente de crença, do que eu creio, do que você, o Ernesto, crê. Eu fiz a indicação do seu livro para 4 amigos, inclusive para minha esposa. Todos eles prometeram que vão ler e pedir feedback depois. E eu até cheguei a fazer uma
um resumo da história para minha esposa. A gente estava jantando na hora, a gente conversou um pouco sobre o assunto. E assim, eu achei. A mensagem do livro é fantástica. É uma coisa que não tem religião, não tem credo, não tem nada. Eu acho que você falou. É o amor ao próximo, em primeiro lugar. E aí você entra aí o amor a Deus, que aí já é algo mais particular, mas eu acho que a mensagem principal é a questão justamente do ajudar ao próximo. Você se sentir, pelo o fato inicial, né, do livro, você se sentir responsável por algo ruim e você tomar aquilo como lição para si e você levar aquilo de ensinamento para o resto da sua vida e você tentar fazer o melhor por outras pessoas. Eu acho que isso Sim. acho que é incrível. Infelizmente, eu conheço muita gente que cometeu erros graves na vida, não levou isso como vou dizer ensinamento, mas tomar isso como sei lá, tentar, né? Não vou usar o termo ensinamento, mas assim, tentar encontrar aquilo ali algo que possa levar adiante, que aí você pode dizer que seja ensinamento, mas aí, tipo, continuar levando a mesma vida paia que Sim. você levava. Você não conseguir evoluir, digamos assim. Você não conseguir evoluir, como a gente tanto fala aqui de questão de evolução intelectual e tanta coisa. Então, tem muita gente que passa por certas coisas e aquilo não atina. E é uma pena. Verdade. Mas essa mensagem do livro eu acho que é foda. Foda mesmo. E Obrigado, assim, é obrigado muito pelo emocionante. É feedback. muito emocionante, velho. Muito emocionante mesmo. Obrigado pelo feedback. É interessante, Thomas, porque assim, é, eu sempre deixo, eu já falei isso outras vezes, às vezes foi o único livro que de fato eu me emocionei. Foi esse livro e uma cena que eu construí em The Dog com Enzo, né? Então me emocionei muito. Tem uma cena lá em The Dog que eu assim, fiquei travado. Borboleta Preta, eu não sabia qual era o final do livro. Eu comecei a escrever sem saber o final, sem saber como seria a história, nem como fazia as amarrações da história. Mas também eu não fiquei desesperado, porque assim, a gente quando começa a escrever um livro, a gente tem mais ou menos a ideia de como vai ser o final, tá? Ah, somente assim, às vezes eu fico rindo com o Ernesto, que o Ernesto diz assim, não sei o que, da putaria, a questão da sanguinolência e tal. E já teve gente que perguntou assim, Nas, quando tu estás escrevendo, por exemplo, somente The Dog, um conto erótico, alguma coisa, eu não sinto. Eu digo isso várias vezes, as pessoas não acreditam. Como também, eu estou construindo uma cena de terror, eu não fico com medo, eu não fico naquela apreensão, eu não fico, sabe? Tanto que minha esposa lê, outras pessoas leem e me dão um feedback daquilo que estão lendo. Com Borboleta Preta, fugiu tudo do parâmetro, porque assim, foram construções que foram acontecendo no decorrer da história, aonde realmente, de fato, eu não sabia. Aí você chega e diz assim, não, você perdeu a consciência? Não perdi consciência, não perdi nada, ninguém ficou soprando no meu ouvido, escreve isso. Não houve nada disso. As músicas que eu estava... teve uma menina até que fez tá até no Instagram, que eu achei muito massa, de Austin Wygod, que ela fez com um filme, um book trailer, né? Com Keanu Reeves, e eu achei muito massa. Perdi esse book trailer, mas graças a Deus eu consegui colocar ele no Instagram, ele tá lá todo completinho. E ela realmente conseguiu captar toda a história, que foi quando ele estava participando, ele ganhou um prêmio, e um dos prêmios era justamente o book trailer. Então, assim, eu fico muito feliz do feedback, porque, assim, eu não estava... Denise, eu não me lembro, acho que Denise não leu, nem ninguém que lê meus livros, ele leu antes. Então, assim, eu estava escrevendo, publiquei, fiz as revisões. Já quando estava lançado, foi que Denise chegou e fez: Nego, corrige aqui, corrige ali, não sei o quê. Mandou print para a questão do português, porque a gente, o vício, mas
Mas quando eu terminei de escrever, realmente, eu fiquei com a garganta travada e emocionada pelo desenrolar da história, porque eu não sabia que a história ia terminar do jeito que ela terminou. Então, para mim também foi uma surpresa. Carne Fresca eu sabia como ele ia terminar. The Dog eu sabia como ele ia terminar. Todos os livros, entendeu? Eu sabia. E Borboleta foi o único livro que realmente eu não sabia como ele ia terminar. A única coisa que eu tinha ciência era assim, eu quero falar do amor divino. Eu quero que as pessoas, um dia que elas leiam o livro, elas percam o medo de Deus. Porque, assim, o medo de Deus é um medo da divindade. Eu vivi num contexto religioso onde eu praticamente todo dia estava no inferno porque tinha jogado bola. Então, todo dia eu estava no inferno porque tinha ido para a praia. Ou então, todo dia eu estava no inferno porque assisti televisão. Então, assim, eu entrei e saí no inferno várias vezes. Até que um dia, isso eu estou falando do sentido figurado, eu nunca fui, assim, até o livro. É aquela história aquele termo, né? Temente a Deus. Eu acho uma palavra muito forte, essa palavra. Tipo, você sempre está com medo de um castigo. Eu acho isso muito. E teve dois momentos na minha vida. Um foi uma oração que eu li de Rábia, que ela diz assim: uma profetisa século, acho que do 900 depois de Cristo, pelo menos está dominado para ela, né? Que diz assim: se eu te amar por medo do inferno, me coloca nele. Se eu te amar pelo que você me oferece, me tire do céu. Mas se eu te amar pelo que só você é, então não me negues nada. Então, quando você pega uma oração assim, que é muito simples, mas que é muito poderosa, do tipo de sinalização que a gente, quando vai comungar com Deus ou com uma divindade, a gente só vai comungar com ela para dizer que a ama ou para pedir benefícios ou pedir... Não que pedir seja errado, mas existe uma questão de relacionamento. E essa questão de relacionamento, ela é uma questão diária. Então, da mesma forma como eu faço declarações de amor para minha esposa, para meus filhos, para o meu neto, eu faço essa parte de declaração. E o outro ponto que me pegou de calça curta foi quando eu estava escrevendo Visceral, e tem uma indagação em Visceral, na entrevista do Anjo com o jornalista, ele pergunta assim, falando sobre a questão do amor de Deus e o inferno. E aí, o Theo, que é o arcanjo, ele chega e pergunta assim para o jornalista, né? Você tem 2 filhos e você tem que colocar um deles no inferno. Qual que você escolhe? Então, essa pergunta, ela surge quando eu estou escrevendo o livro. E aí eu paro para pensar sobre essa questão. Realmente, eu tenho 2 filhos, e aí? Se eu tiver que decidir qual que eu vou colocar no inferno? Então, quando a gente mensura isso para a questão de Deus, para a questão de uma divindade, ainda esse peso aumenta. Porque tudo que é centrado dentro de uma religião, ela vem centrada em cima do medo, do temor a Deus, é como você falou. É daquela coisa de você ter medo de você estar andando e um raio cair na sua cabeça, porque você acredita que você fez alguma coisa. E era justamente isso que eu não queria que, assim, eu não é nisso que eu creio, e graças a Deus, assim, não foi isso que ficou no livro, porque era a última coisa que eu queria, era justamente que a pessoa, quando ela tivesse contato com a espiritualidade dela, ela entendesse que, no primeiro momento, o sucesso da espiritualidade dela vai ser diretamente ligada com o sucesso dela com o próximo. De como ela trata o próximo. Boa noite, lá do Multiverso Gnome. Seja muito bem-vindo aqui à live. Então, era justamente isso. Eu fico muito feliz quando você dá a questão desse feedback, essa questão das câmeras, essa parte da leitura, porque eu não tive esse feedback. Eu tive feedback depois. Quando o livro foi lançado,
na plataforma, teve muita gente que chegou para mim e agradeceu por ter colocado o livro, né, por ter disponibilizado. E eu não... É aquela questão, às vezes eu sempre digo isso para minha esposa e sempre digo isso para o pessoal. Pelo menos uma pessoa lê e for ajudada de alguma forma, maravilha, entendeu? A única coisa é que as pessoas ela não podem ter medo da divindade, sabe? Eu Porque concordo. se é divino, se é presciente, se é onipresente, se é onisciente, ele vai saber, cara, de tudo que acontece, das mínimas coisas, e ele vai entender, sabe? Exatamente. E eu Uma acho vez me interessante quando você perguntaram, disse... Sim, por favor, uma vez desculpa. me perguntaram se eu não teria medo. Desculpa te interromper, mas Não, por uma favor. vez me perguntaram justamente isso, se eu não tinha medo de estar errado e numa passagem eu for bater no inferno. Aí foi o que eu disse, foi o que eu respondi para minha avó. Eu disse a ela: se ele existir, ele me conhece e vai saber onde me colocar. Só foi isso que eu disse a ela. Exato. E é exatamente como eu penso. O livro, Borboleta Preta, ele toca nessa situação do inferno. Quando o Alegre está conversando, para não dar spoiler, tem um momento lá, justamente tem essa comunicação entre a existência do inferno. E eu realmente eu concordo. Quando você coloca essa parte, eu vou dizer um negócio a você. Às vezes as pessoas me perguntam também por outra ótica, né? Porque uma vez que eu fui evangélico e hoje eu estou numa religião de matriz africana, no candomblé, então literalmente já estou no inferno. Então, pessoal, e desde que eu entrei, você veja como são as coisas. Eu perdi medo, cara, do inferno, mas não é perder medo, não é na questão de zombaria. Não é nada disso. É saber o meu futuro, sabe? Sabe quando você tem a certeza, assim, que tem algo... É como se... o livro também ele comenta sobre isso. Todos os dias a gente tem sinais que são dados a gente do amor imaterial. Então, todos os dias, quando você recebe amor, você entende que o seu lugar no futuro é muito claro. Isso independente se você for ateu, se você for de religião pentecostal, se você for de matriz africana, porque é onde a pessoa se encontra para exercer o seu dom com o próximo. Então, isso para mim é muito tranquilo. E eu flertei muitos anos, eu vou dizer a você, com a questão do ateísmo. Acho que eu cheguei a comentar isso com Ernesto, muitos anos. E, por incrível, eu fiz até um texto sobre a teologia, que a teologia foi minha madrasta má. Por quê? Porque foi na teologia que eu comecei, de certa forma, a duvidar de várias coisas, porque a teologia não era a questão de uma religiosidade. Então, eu comecei a questionar muitas coisas sobre o Novo Testamento, a falibilidade da Bíblia, e a questão da vinda de Jesus e por aí vai. Coisas que realmente hoje para mim é muito tranquilo, que eu não vou estar falando aqui na live, porque não é a temática, assim, mas eu não tenho um problema quanto a isso. Mas o meu... o momento que eu volto para isso não foi nada referente a ter medo do pós-morte. Era porque, da mesma forma que para você o futuro pós-morte ele é tão tangível, mas ele é tangível para você de uma outra forma que não lhe dá medo. E para mim isso também foi muito tangível, mas de uma outra
perspectiva. E eu acho isso muito massa quando a gente começa a imaginar essa questão da alma e do espírito humano, porque a gente começa a entender que o ser humano, por mais que ele venha de uma amplitude, vamos colocar assim, ele nasce com DNAs, com influência de família, assim vai. O principal momento é quando ele se entende como pessoa e que, naquele momento, ele entende que se ele não ama o seu próximo, isso a Bíblia ela coloca muito claro. Às vezes, a Bíblia coloca lá em São João, diz, quando você não ama o próximo, você se torna assassino. Isso é muito claro, isso é muito claro. Então, quando você entende que sua felicidade não está para o seu interior, mas está para o seu exterior, cara, você não tem mais medo da morte. Quando você entende que isso não é perspectiva de religião, de uma religião própria, de você estar dentro de uma religião, é isso que eu estou querendo dizer. É quando você entende que sua felicidade está em você ajudar o outro. Que quando você não ajuda o outro, que você não ajuda o próximo, sua felicidade não está. Você nunca vai ser feliz. Nunca, 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 nunca. E isso independe se a pessoa acredita ou não em Deus. Isso daí, aí por isso que as pessoas, quando elas entram nesse nível, como você está falando, de você chegar a ajudar essas coisas todas, você tem certeza que o seu futuro nunca vai ser um inferno, cara. Nunca. Nunca. Até porque quando você lê a Bíblia, você entende a conjectura do que é inferno, e quando você pega a Idade Média, e que você pega os textos gregos, que você começa a analisar com o hebraico, e que você começa a entender o significado de inferno, e que isso, você vê que você vai chegar e vai dizer, pô, o inferno não existe. É a parte histórica da coisa. Realmente eu acho que o pior problema, eu acho que a pior parte de toda essa questão é mais a questão do entendimento literal. Quando você pega pelo pé do que está escrito e você interpreta aquilo ao pé. Aí eu acho que é o problema. Mas quando você entende todo o contexto onde ele foi escrito, para que foi escrito, para atingir o quê, você consegue realmente compreender qual é o sentido. Você entende realmente a importância da Bíblia. Porque a Bíblia é um livro incrível, é um livro histórico, é um livro muito, muito bom. Inclusive para qualquer pessoa. Isso, assim, para mim, para você, para qualquer pessoa. Eu acho que é um livro que merece atenção. Eu já li vários capítulos da Bíblia. Não vou dizer que já li, eu não tenho lembrança de li toda, mas eu li boa parte dela quando eu era mais novo. Mas o pecado aqui é justamente... Pode falar. Essa aqui é a minha Bíblia, tá vendo? Essa Bíblia de estudo devocional tá toda acabadinha. Eu acho que eu já li a Bíblia toda mais de 100 vezes, eu vou ser espera tu. Então, assim, e acho um livro incrível. Dentro disso que você está falando. Entendeu? É buscar o ensinamento. É buscar o ensinamento do contexto. Né? E assim, eu costumo falar muito que é interpretar como parábolas e dali você tirar o ensinamento e trazer para você. Sim. Acho que isso aqui é a forma correta de se interpretar. Sim. Porque senão vai acontecer como acontece normalmente. Você tem 100 dominações, a Bíblia ela vai construir todo tipo de discurso possível. A Bíblia ela constrói todo tipo de discurso. Eu não, só basta você levar para o seu lado pessoal e interpretar da forma que você quiser. Tem uma série na Netflix fantástica que é Missa da Meia-Noite. Assista, não vocês vão ver. Eu sei qual é, o cara é fantástico, porque o cara é justamente isso. O cara pega uma temática, tipo assim, vamos um exemplo. Deus é o Senhor dos Exércitos. Então, se nós somos filhos dele, nós somos filhos do Senhor dos Exércitos. Logo, nós somos do Exército do Senhor. Então, se somos do Exército do Senhor, nós nunca vamos perder e podemos fazer qualquer coisa. Então, isso daí, por mais que tenha ideias que dentro da Bíblia sejam verdades, mas no geral, isso não é. Uhum. Então, não quer dizer que
eu nunca vou ter que passar por situação difícil. Tem uma música... Boa noite, Robson. Tem uma música que eu escuto toda manhã, que é Eu Não Estou Só, que é justamente que é cantado muito em casa de Umbanda. Ele fala sobre os orixás e que a gente nunca se sente só, porque quando a gente sente que está fraquejando, tal orixá faz isso. Quando a gente sente que está faltando justiça, chega Xangô. Quando a gente sente que está perseguido, Iemanjá traz o seu banho. E assim vai. Então, a gente nunca se sente só quando a gente está cercado pelos orixás. Então, quando a gente entra nessa questão da boa noite, chegou o Boa noite, Davi estudante Acioli. Então, entra nessa parte mesmo, Thomas e Ernesto, de a Bíblia, ela vai poder criar, ela cria todo tipo de discurso. Então, quando a gente pega uma situação que a gente pega um texto, de um texto a gente pode fazer várias doutrinas. E aí entra numa situação muito punk, porque eu vou começar a colocar como aquilo foi um ato revelado, e por ser um ato revelado, se torna uma verdade absoluta. E aí os crimes acontecem. Exatamente. Aí é bronca. Exatamente. Né? Pois é. Punk mesmo. Agora me diz uma coisa. Você disse que quando começou a escrever Borboleta Preta, você não tinha história. Você tinha... Surgiu uma voz que lhe disse a data do Foi livro. dia 31 de de dezembro de lançamento. 2018. E o livro partiu da ideia de falar sobre a experiência de quase morte. Sim. Como tu conseguiu, dentro dessa, porque a experiência de quase morte, ela ocorre, acho que ela tá dentro da ideia do Excelente livro pergunta. todo, e logo no princípio, mas como foi a construção de todo esse enredo? Ó, como eu já falei, essa questão de me achar aonde eu tô, é justamente pelo seguinte: foram dois momentos assim muito próximos que aconteceram na minha vida. O primeiro foi eu dormi. Eu sempre, quando eu dormia, eu literalmente viajava muito. Isso é um negócio muito, como eu já falei isso no início da live, isso é um negócio muito estranho mesmo, sabe? Para quem passa. Então a questão, a parte é essa. Então, assim, o primeiro momento que aconteceu comigo foi, eu saí do meu corpo, fui para um lado, e eu sabia que eu tinha um tempo, porque eu ia me acordar. Então, existia uma família que, de todo jeito, ela estava querendo entrar numa casa e não conseguia entrar na casa. E aí, eu conversei com eles para mostrar que eles já não estavam mais nesse plano, mas estavam em outro plano. E isso, Thomas e Ernesto, não era uma coisa assim sonhada. É uma coisa muito presente. Esse foi um ponto. E aí, houve esse contato e segue-se, entendeu? A questão da família. E eles todos tinham morrido, né? Estavam mortos, na verdade. Então, assim, esse foi um ponto. O outro ponto foi justamente o seguinte: uma grande amiga minha, Jane, ela começou a namorar com um rapaz e em um determinado momento ele sofreu um acidente de carro e morreu. E ela tem uma mediunidade muito forte. Ela travou toda a comunicação. Aí teve um dia aqui no quarto, eu deitado, na posição para a cama aqui, eu sinto aquela presença, aquela coisa assim, mas não aquela coisa opressora. E eu digo, aí eu falo, olha, o que é que tem? E eu não estava sabendo de nada disso, eu não estava sabendo que ela tinha travado a comunicação, eu não estava sabendo de nada. Aí o que acontece? Eu tinha um Note 3. E aí
ele chega para mim e diz assim, Inácio, fala para Jane isso. Que era justamente o seguinte, olha, não deu, segue sua vida, amo você, tal. Era mais ou menos isso básico. Eu saio do quarto todo arrepiado, aquela coisa toda, assim, a experiência, e vou trabalhar. Quando eu chego para trabalhar, eram as 7 horas da manhã, aí o gerente geral faz assim, Inácio, o que foi que aconteceu? Porque tu entrou na sala, entrou aqui no quarto, entrou aqui na sala da gerência, a energia está muito grande. Eu fiz, não. Aí eu fui contar para ele, contei, mas não contei os detalhes. Por isso, quando é à tarde, que eu vejo a Jane, aí eu digo assim, Jane, eu preciso falar contigo. Quando eu digo assim, preciso falar contigo, ela nem sabia o que eu queria falar com ela. Mas ela começa a chorar. Ela chora. Aí ela fala, você falou com ele. Porque eu sempre falei para ele como vocês sempre ajudam a gente, tanto você quanto o seu Valdomiro. Então você falou com ele. E a gente se abraça, ela chora muito. E aí eu digo para ela, pronto, as coisas, a vida segue, entendeu? Então, assim, quanto à questão do livro da experiência quase morte, teve a pesquisa, tá? Teve essa parte da vivência que não é experiência quase morte, lógico. É uma questão extrasensorial. Mas eu fiz a pesquisa, vi vários vídeos, procurei também fazer a pesquisa do âmbito científico, e no livro a gente mostra isso, que o cérebro, ele prega, às vezes ele pode pregar muita peça, entendeu? Então, e principalmente quando a pessoa está cheia de medicamento. Então, assim, eu nunca tive experiência quase morte, nunca passei por nenhuma experiência quase morte. Já tive, sim, alguns acidentes. Tive acidente de carro, que quase morri, mas eu não tive experiência quase morte. Eu não cheguei a passar 2 minutos, 1 minuto, 3 minutos, 1 hora morto. Nunca passei por essa situação, não. Foi apenas na hora que eu estava escrevendo, eu imaginei, dentro da minha realidade espiritual, como poderia ser aquele momento de transição. Mas eu nunca tive, assim, nunca passei por uma experiência quase morte. Então, quando eu escrevi ali, foi... também eu sabia, quando ele está em Porto de Galinhas, eu sabia que ia ter essa fração, porque a ideia da sinopse, os 120 segundos, eu já sabia que iria acontecer. Então, aquela cisão ali, o que acontece na curva, como quem vai para Muro Alto, o acidente acontece ali, como quem vai para Muro Alto em Porto de Galinhas. Então, tem uma curva ali que é muito fechada. Então, eu sei que essa curva existe porque eu trabalhei no Summerville, então sei que essa curva existe. Não é nada que eu recebi informação do além, não. Tá? Realmente existe isso. A curva existe, é muito fechada. E aí foi isso. Então, não tive essa questão de experiência. Agora, a gente, quando vai escrevendo, nessa parte, eu já sabia que iria acontecer essa situação, esse fracionamento ele ia acontecer. Agora, depois, a questão de como ele iria se recuperar, se ia ficar sequelado, essas coisas e tal, realmente não. Ali, era cada dia, quando eu escrevia cada capítulo, era a minha vivência daquele momento. Se você chegar para mim e perguntar assim, mas o capítulo 11, o capítulo 12, são capítulos que eu gosto muito deles. Não, nem imaginava. Nem imaginava a construção de voltar para o passado, de estar no presente e contar alguma coisa no passado. Ali também não. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não responde mas assim. Eu falo muito. Eu falo assim. Preocupe. Como é? Tem alguma que você... Davi Ascioli colocou assim: você já saiu do corpo, foi falar com alguém no outro plano? Eu tô justamente o que você estava comentando, né? Sobre Sim.
a experiência que teve. Exato. A minha mediunidade está muito ligada, por exemplo, ao sonho. Teve uma situação que eu falo, ou então assim, tem muita. Porque se a gente for falar tudo que a gente sente, a gente cria um trauma. Eu percebi isso, por exemplo, teve uma vez que minha esposa chegou e disse assim, fulana está doente. Eu disse, nega, não vai dar 30 dias. Ela ficou olhando assim para mim e de fundo, eu tô rindo assim porque é muito sinistro isso, é muito sinistro. E de fato, infelizmente não deu 30 dias. E aí a gente começa a se pontuar e a se travar para não estar falando tudo, porque muitas vezes pode ser um misto de emoção, pode não ter nada com revelação, pode ser um vazamento de corrente, e aí eu vou estar causando angústia. Uma coisa que, tá entendendo? Agora, a gente sabe quando, eu pelo menos assim, eu sei quando quando determinada situação ela vai descambar para um lado. Isso daí para mim realmente é muito forte, sabe o que eu tô dizendo? É muito forte, muito forte, muito forte. E aí, às vezes, quando eu estou dormindo, como já aconteceu, eu tenho um sonho, e aí eu chegar a comentar com a minha esposa, ó, tu tem certeza que fulano de tal, que era um parente dela, né? É um parente da minha esposa. E aí eu disse, ó, sabe, eu sonhei isso, isso, isso. Tu tem certeza que fulano não tem uma situação de filho fora da situação? E aí quando foi verificar, tinha. Entendeu? Então, assim, tem coisa que acontece nessa parte da mediunidade que ela é muito, muito engraçada. Muito engraçada, não no sentido cômico, mas o engraçado no sentido diferente. Se torna uma situação diferente. Então, eu, pelo menos, sempre procuro me policiar muito naquilo que vou falar, sabe? A não ser que eu veja assim, por exemplo, a pessoa está no sofrimento. E aí, e tem coisa que a gente sabe que às vezes a pessoa ela somatiza muito. Às vezes a pessoa ela só está precisando beber 2 litros d'água. E não tem nada a ver com o problema espiritual. Entendeu? Tem nada a ver com... É uma questão da deficiência do corpo. E às vezes a gente conversando entende isso. Bebe mais água, tá, essas coisas. Porque não tem nada a ver com a espiritualidade, assim. Não tem nada a ver que Deus esteja agindo de uma forma, esteja vingativo, um orixá ou alguma coisa. Não é por aí. A mente humana, ela prega muita peça. E às vezes as pessoas elas entram num sentido de depressão imaginando que o sofrimento dela é causado por uma disputa divina, enquanto que não tem nada a ver. Então, às vezes as pessoas ficam naquela noia de achar se uma coisa está dando errado é porque tem que dar errada, minha gente. Não tem como. A gente está na vida, está nesse mundo e às vezes as coisas acontecem. Tem uma situação até mesmo que Jesus, ele está, acho que é em Lucas 19, que morrem uns 20 jovens. O prédio cai e morre 20 jovens. E o pessoal chega para questionar Jesus. Diz assim, Jesus, vocês morreram por quê? Quem estava com pecado? Jesus, ninguém, minha gente. Foi a coisa natural do dia. Tinha que acontecer. Fatalidade vai acontecer. A gente não está livre da fatalidade. Ela vai acontecer. Haja vista, a gente vê a questão de como foi, infelizmente, essa coisa do Covid. O Covid, ele não diferenciou se a pessoa era ateu, se a pessoa era do candomblé, se a pessoa era da Umbanda, se a pessoa era da igreja pentecostal, se a pessoa... Não. Infelizmente, foram todos. Independente do credo que a pessoa tivesse ou não. Isso é uma forma da gente entender que espiritualidade, ela não vai livrar a gente de dias ruins. Ela vai dar certeza que a gente vai passar por aquele momento. A gente tem certeza que a gente está naquele momento ruim, mas que as coisas vão estar acontecendo e a gente vai estar passando e daqui a 2 dias já existe um outro panorama.
que muitas vezes não é nem uma questão de milagre, é a coisa que a vida realmente ela corre. A vida corre. Ela não fica parada, não. É verdade mesmo. Daqui, Davi Ascioli comentou o seguinte. Ele comenta aqui que sempre foi. Cadê? Aqui, sempre fui no centro espírita. Não tenho o dom de falar com os irmãos de outro plano, mas já teve palestra que foi para mim. Para mim, me lembro no Centro Espírita da Torre, próximo da Atacados da Construção. Ele fez: nosso país é equilíbrio por causa do espírito de um indígena. Comenta aqui. Interessante. Muito, Isso aí, pessoal. muito Vai mandando aí interessante. comentário aqui. Vai mandando comentário aí pra gente. E aí, doutor Sim. Ernesto? Oi. Ernesto tá caladinho aí, observando. Tá Ernesto chegando tá com com... um pouco de. Aí tá eu com tô delayzinho. atrás, entendeu? Ah, sim. Aí eu tô mais observando por conta disso, porque quando vocês falam, tá chegando atrasado. Aí, para não Entendo. atrapalhar, eu tô mais observando. Porque você tá Não, notando que eu tô falando e vocês estão também escutando um pouco atrasado? sim. O, o Sim. Aí, para não acontecer, o teu áudio mais chega quieto. primeiro aqui. É. Não, mas fique à vontade para falar. Não se acanhe, não. Hoje o sexto, hoje é Hoje, bate-papo pesado. Estrela hoje é nosso mestre supremo Serafim. Não, Ele é que tem sou nada. o lindo. Mas e aí, falei um pouco aí. Tu conseguiu finalizar o livro, Ernesto? A gente tava conversando, tu conseguiu finalizar ele? Não, porque infelizmente eu estou com um problema muito sério de coluna. Eu Eita, danado. tô aquele problema que eu tava se agravou, então eu tô com muita dor de coluna. Então eu não tô conseguindo ficar sentado muito tempo, não consigo ficar em pé muito tempo. Então eu Deve tô na estar base do remédio. deve tá E eu se até marquei puxando médico. aí. Então assim, eu li um pedaço, li alguns trechos, entendeu? Achei um livro muito bonito nos aspectos Legal. espirituais. Achei que pela primeira vez Serafim escreveu um livro para ele e não para as pessoas, apesar de a temática do livro ser para as pessoas, porque foi o primeiro Sim, livro que eu vi ele falar que escreveu sem ouvir ninguém. Então foi algo que ele transpassou, verdade. né? Ele escuta as opiniões dos outros livros dele. Sim. E assim, eu entendi, eu posso estar equivocado, me corrija se eu estiver errado, mestre, que você, antes de mostrar às pessoas, você se regozijou com esse livro. Você leu e, né, se sentiu satisfeito com ele antes de passar para as pessoas. Procede? Não foi satisfeito. Eu me senti, foi um misto, sabe, Ernesto? Tipo assim, de é, tristeza e alegria. Tristeza porque eu sabia que tinha possivelmente assim, muitas pessoas estavam passando por situações muito pertinentes de perda e que muitas vezes não estavam entendendo aquela perda. Então, quando eu termino de escrever o livro, não há um sentimento de regozijo, mas assim de, como eu posso dizer, meu Deus do céu, de como se um peso tivesse, exatamente, pronto, é isso, um peso, eu tivesse tirado um peso das costas, mas não um peso ruim, sabe? Mas aquela questão de terminar e dizer assim, poxa, isso realmente você falou, é certíssimo. Poxa, será que o pessoal vai entender a mensagem? Será que? Aí eu comecei no será que? Será que não ficou água com açúcar? Será que o pessoal não vai achar que Deus é um banana? Será que a pessoa não vai achar que as divindades, elas... Então eu comecei no será. Aí eu peguei, deixei assim, eu não vou ficar nesse caminho, porque senão eu vou ficar muito louco. Deixa o livro seguir o caminho dele, o curso. Já que foi uma coisa que foi me pedida, então assim, deixa o livro seguir o curso. Então eu aí foi quando eu descansei o coração.
entendeu? Porque como ninguém tinha lido, como eu não tinha escutado música, Denise ela só sabia de parte, se eu não me engano. Lázara também sabia de muita pouca coisa. Então, assim, era uma forma, isso você realmente falou, de eu estar me desnudando espiritualmente. Aquelas pessoas, elas passaram a dizer assim, como Inácio vê determinada coisa. Então, e essa espiritualidade, não é que, eu também não é a questão assim, dizer, não, siga dessa forma. Não, pessoal, de jeito nenhum, de jeito nenhum. O livro, a única forma assim, que o livro trata, que realmente siga dessa forma, é você amar o próximo como a si mesmo, de você ajudar o próximo. Então, realmente, essa é uma coisa que a gente tem que seguir, sabe? Mas não na questão. A pessoa pode até não discordar, não concordar comigo com nada. Com nada, 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 nada. Mas que ela concorde no sentido de dizer, então, eu preciso ser uma pessoa melhor, eu sou uma pessoa melhor quando eu ajudo o próximo. Para mim, se a pessoa pensar assim, porra, cheguei no nível. Nesse ponto, eu concordo com você numa questão que você falou aí, né? Que foi o tirar um peso das suas costas, né? Que não deixa de ser um prazer para quem está escrevendo, né, Serafim? Não sei se você lembra que a gente teve uma conversa, Sim. quando eu falei para ti, que ficou parecendo até prepotência, mas não era, quando eu falei que eu escrevia para mim, não para as pessoas. Eu escrevo aquilo que eu quero ler, não que as pessoas vão se gostar ou não. Eu realmente não tenho esse, essa preocupação, não, porque para mim é uma terapia. Então eu faço a minha terapia e caso alguém se identifique, eu vou achar massa, vou achar legal. Que foi o contrário, que eu acho que mais ou menos chegou muito similar, não igual a essa tua parte agora. Tu até falou da preocupação. Sim. Você sabe também que eu sou um estudante da mente humana, né? Eu sou um Sim, pesquisador, sim, um sim. eterno estudante. Eu tô caindo muito a fundo. E quanto mais eu estudo essa linha, mais eu fico fascinado. É verdade. Me permita só discordar disso de você. Tá? Eu só preciso que você me permita isso. Eu acho que a gente não vai se tornar uma pessoa melhor quando a gente ajudar o próximo. Acho Claro, que a gente vai claro. se tornar uma pessoa melhor quando a gente se encontrar e ajudar a si mesmo. Aí a consequência do próximo é um próximo passo. Porque somente Concordo. ajudar as pessoas vai enriquecer a pessoa como um indivíduo. Eu acho que a pessoa vai se enriquecer como indivíduo quando ela se encontrar e saber a determinação que ela quer para essa vida. Porque, e aí eu vou dizer o porquê, eu vou explicar, viu, Serafim? Eu Tá? concordando, porque a gente fala a mesma língua com. A gente fala o mesmo assunto com línguas diferentes. É Pontos verdade. de vista diferentes, exato. Que o amor, por exemplo, é um sentimento egoísta. Eu não acredito no amor plural. Tudo aquilo que o amor faz, em primeira instância, é para me agradar. Seja o amor fraterno, seja o amor. Porque quando eu ajudo alguém, eu me sinto bem. Se eu me sinto bem, eu ajudo. Se eu não me sentisse bem, eu não iria ajudar. Então, estou me satisfazendo primeiro para satisfazer a pessoa ao meu lado. Duvido que uma pessoa ajude alguém do lado se não se sentir satisfeito. Duvido. A pessoa só faz porque se sente bem, porque sente aquela sensação de bem-estar, de estar estendendo a mão para uma pessoa que precisa, de estar estendendo a mão para uma pessoa que realmente necessita e você resgata aquela pessoa de uma situação. Isso faz com que você se sinta bem. É só isso que eu pontuo. Claro. Mas a gente está falando a mesma língua. O ajudar o próximo é essencial para a evolução da pessoa. Sim. Agora, eu vou dizer um negócio a você. O grande desafio é justamente isso, sabe, Ernesto? De você ajudar sem você estar querendo ajudar. Eu já muitas vezes ajudei pessoas que eu não estava nenhum tipo de vontade de ajudar, nem estava feliz. Mas depois eu Então não foi. fiquei feliz. Eita, deu delay. Aí depois eu fiquei feliz. Então, é, quando quando a gente entra na questão do amor, eu concordo de que o amor, no entanto que o amor ao próximo, ele tem essa regra, você ama o próximo como a si mesmo. Não tem como ter esse viés se você amar o próximo como a si mesmo. Mas o que muitas vezes acontece é que as pessoas, às vezes, elas ficam procurando uma felicidade que talvez ela nunca encontre se
ela não começar a partir de ajudar uma pessoa. Não precisa ser muito. Tipo uma correntinha do bem. Então, quando ela começa a fazer isso, amar o próximo como... Amar Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, ela, muitas vezes a gente não está num dia legal, mas o fato da gente fazer a bondade para a pessoa, essa bondade ela vem para a gente também. E a gente se melhora naquele dia. E então é nessa forma, até porque o amor ele entra numa questão da ação, do verbo. Então, boa noite. Então, quando você decide ajudar alguém, por exemplo, no candomblé, a sua ação ruim, se você vai fazer um pensamento ruim para a pessoa, volta 50% para você. Se você ajuda uma pessoa, ela vai voltar 50%. A grande questão é que você não vai estar fazendo o bem porque aquilo vai estar voltando para você, mas que você vai estar ajudando aquela pessoa porque é um irmão seu que precisa de ajuda e que poderia ser você. Então, esse viés é justamente essa ação do amor, que é você fazer a coisa justamente ligado pela ação. Então, quando você faz uma situação aonde você entra nessa parte, como você disse e falou realmente show de bola, a questão do egoísmo ou daquilo que Jesus falava, tipo assim, que sua mão esquerda nunca saiba o que sua direita está fazendo. Então, quando você chega para ajudar o próximo, que você faz, não você, mas eu estou falando as pessoas, elas fazem como os fariseus faziam na época, de bater palma na frente da igreja e dizer, agora eu vou orar por Thomas. Thomas, abençoa, Senhor. Então, isso daí, Deus, a Bíblia, ela até coloca que a pessoa já recebeu o louvor daquilo. Porque vai dizer, rapaz, olha que homem santo, ele está pedindo até pelas pessoas que perseguem ele, que não pensam legal, embora que o coração dele fosse um sepulcro caiado. Então, assim, quando eu nunca me arrependi, até hoje, e tá aí minha esposa aí na live, de ter ajudado ninguém. E às vezes não tinha condições de ajudar. E às vezes não tinha condições de ajudar. Veja só, quando você ajuda uma pessoa que você não queria ajudar, mas você ajuda, qual é o sentimento envolvido nisso? Excelente pergunta. Por exemplo, vou ser muito sincero com você. Teve uma situação de uma moça, eu estava sem um puto de dinheiro, sem um. Ele está aí na live. Chegou, aí a pessoa tocou o interfone. Tum! Aí fez assim, olha, Inácio, olha, a minha filha teve 2 filhos gêmeos, não sei o que falou. Eu estou precisando de... Você tem como me emprestar R$50? E na hora eu estava sem dinheiro. Aí eu peguei e fiz assim, nega, tu tens algum trocado aí para ajudar? Porque aconteceu isso. Aí ela chegou e fez, tenho, mas é para comprar isso. Pronto, quando eu receber agora eu te reponho, porque realmente eu não estou e a pessoa está precisando. E aí a pessoa pegou e Denise fez, mas nega, a gente vai estar nessa parte, ela começou a brincar. E a gente vai receber o dinheiro quando? Eu falei, a gente nunca vai receber, nega, esse dinheiro. Eu sei que eu estou aqui frustrado que a gente nunca vai receber o dinheiro, mas se essa pessoa teve a coragem de bater aqui, sem nunca ter falado comigo, só sabendo que a gente ajuda de alguma forma, essa pessoa literalmente está muito necessitada, está mais do que a gente. Ela disse, é verdade. E realmente a gente nunca recebeu esse dinheiro, nem eu fiquei naquela questão de, sendo muito sincero, tá aí, Denise aí, tá assistindo a live, eu não fiquei com aquele sentimento assim, às vezes eu brinco com ela, às vezes eu posso até não ser normal. Eu peguei e fui dormir. Então, assim, o sentimento que estava não foi regozijo, foi aquela questão de dizer assim, de estar pensando, de estar feliz porque eu consegui
tá com dinheiro para ajudar a pessoa, mesmo sabendo que eu nunca vou ver mais aquele dinheiro. E realmente nunca mais vi, nem cobrei, nem vou cobrar, nem nada, não sei nem quem foi. Quem teve o contato com a mulher foi Denise, que eu estava de Covid. Porque eu nem tive contato com a pessoa, com a vizinha, nem sei quem é a pessoa. Eita, Isso desculpa, que deu você delay. positivo. Isso que você teve foi empatia. Isso. Não foi empatia. A gente tem que saber, e é isso que eu prego, eu falo muito para as pessoas, quando eu estou fazendo uma palestra, quando eu estou falando em alguma coisa, e eu acredito que o seu livro, pelo que eu li dele, ele está fazendo um papel muito fundamental na parte de educar as pessoas no ponto do princípio de você abrir sua mente para ler outras singularidades nele, porque é o seguinte, as pessoas confundem muito amor, empatia e pena. E a Isso, gente tem que saber diferenciar que esses sentimentos são distintos entre si. exatamente. Amor é aquilo que você está fazendo puro, mas que você está se satisfazendo também com o ato. Empatia é você ter uma, vamos dizer, uma solidariedade para com a situação daquela pessoa, que foi o que você teve com Sim. essa mulher. E E não pena é foi um amor. sentimento Sim, que tem, que é quando você ajuda uma pessoa que você não quer. E você com ainda certeza. ajuda. Esse ponto é complicado. Por isso que eu estou dizendo a você que o seu livro ele está fazendo uma ação maior do que o nome só sentimento que a gente está falando. Por quê? Sim. É, quando a gente fala assim que nós estamos levando uma mensagem positiva para uma pessoa, ela é um misto de emoções, entendeu? É uma Sim. empatia com amor, com a gratidão, com tudo aquilo que envolve o que a gente pode tentar explanar na situação para a pessoa. E aí eu acho que teu livro faz uma função fundamental nisso. Tá? E eu Então Pronto. acho acho que que eu não pode consigo deixar eu. enxergar os 3 pontos. É, Eu consigo enxergar os 3 pontos do personagem principal. Há momentos que ele ajuda por pena. Tem um momento até que ele rejeita a ajuda. Ali no iniciozinho do livro, ele rejeita aquela ajuda. Mas aí, quando ele vê que a coisa se solucionou, ele tipo faz, bom, agora eu vou poder comer aqui à vontade, mas ele demonstra a satisfação da coisa ter se resolvido. Tipo, dá pra você sentir que ali em um momento ali ele Exato. tá com pena de quem ele ajuda, tem um momento que ele demonstra empatia, e tem até um momento que até no início, não vou dizer amor, né, mas existe um interesse próprio dele no início ali, antes de saber que a sim. outra pessoa tinha um envolvimento com o outro e tal. Então, eu acho que dá pra sentir os três. Esses 3 pontos que a Ernest cita aí no personagem principal do livro. Não, é verdade. E até quando o Ernesto colocou a questão sobre a questão de se fiquei feliz e regozijado com a final quando terminei de escrever, aí não foi quando eu terminei de escrever, na verdade. Para mim, quando eu terminei de escrever Borboleta Preta, para mim foi como se tivesse... eu fiquei muito cansado. É raro eu escrever e ficar cansado, mas eu fiquei cansado. Agora, quando ele saiu, aí foi quando realmente eu senti aquele regozijo, aquela felicidade, aquela coisa. Foi quando uma pessoa chegou para mim, mandou a mensagem dizendo assim: Santo, muito obrigado pela questão do livro, porque realmente esse livro chegou num momento muito preciso da minha vida. Eu estava precisando muito. E aí foi quando eu senti aquele regozijo, aquela coisa assim de realização, de me sentir realizado pelo que estava no livro, porque estava ajudando uma pessoa. E realmente, quando o Ernesto colocou a parte ali, de fato, eu, por exemplo, eu quando estou Borboleta Preta, eu realmente não escrevi, como é que eu posso dizer? Os outros livros, quando eu escrevo, a gente sabe que público vai alcançar e que a gente escreve para aquelas pessoas. E Borboleta Preta é aquela, como Ernesto disse, é aquele momento que eu me olho, o meu interior e o que eu de dentro, e eu escrevo para mim, no caso, assim. É como se tivesse não é um espelho, mas dizendo assim, como eu posso levar essa mensagem sem ser proselitista, mas que eu não escrevi
pensando assim, não, isso vai alcançar tal público, tal público, tal público e tal público, entendeu? Como acontece quando a gente está escrevendo terror, erótico, suspense, a gente sabe que vai alcançar um determinado tipo de público. E realmente, isso que Ernesto colocou, aí realmente não, naquele momento eu não fiquei regozijado não, só depois, quando foi o meu livro mais rápido a ganhar um prêmio, ele é lançado, o pessoal lê, e aí eu até deixo na sinopse o que a pessoa coloca lá quando lê o livro, porque até então não tinha feedback de ninguém, e por isso tanta incerteza, porque a gente que escreve tem que ter sempre um feedback para ver se a gente não está fugindo tanto do tema. Mas exatamente como essa parte, a questão da empatia, do amor e da solidariedade. Isso. Você sente que esse livro foi o melhor que você escreveu assim em termos de satisfação? Ou você Depois sim. acredita Não, que depois sim. sempre... Sim, sim. Sim, porque assim, esse é um livro que diretamente eu sei que de certa forma eu estou ajudando alguém que vai ler. De alguma forma, porque isso eu não estou você dizendo... me ajudou com o The Dog? Hã? Você me ajudou com o The Dog também. Que bom, que bom. É interessante isso, viu? Porque, por exemplo, teve uma situação que eu fui... as coisas da vida, as surpresas da vida, né? Fui, cliquei em um post, até eu comentei isso com o Denise, cliquei um post de uma pessoa que eu não sabia nem quem era. Vi lá, achei massa a mensagem, cliquei e compartilhei. Mas eu compartilhei porque realmente a mensagem era uma mensagem tipo assim, não se desanime, o dia de amanhã vai lhe trazer, mais ou menos assim, vai lhe trazer alguma felicidade. Então, assim, isso é massa, porque às vezes a pessoa lê aquilo, a pessoa está num baita de um buraco, mas aquela palavra, ela traz alguma luz. Isso não quer dizer... Parece uma bobagem, É, mas é incrível mesmo. isso. Então, isso não está ligado a uma espiritualidade, está ligado que a pessoa, ela recebe aquela mensagem, o cérebro, ela trabalha de uma forma de uma construção que a pessoa vai, pega um ânimo e acha uma solução. Então, então eu peguei, pá. Aí nisso eu recebo justamente a mensagem, não, olha que felicidade a minha, você compartilhou e curtiu. Eu fiz, aí eu fiz, não, é que eu leio todos os seus livros, eu nunca tinha, nem sabia. E olha, ele me ajudou muito, viu? Eu li todos os seus livros, eles me ajudaram muito, porque eu perdi meu esposo há 1 ano e crio minha filha sozinha. Aí ela começou lendo Borboleta Preta e depois passou por todos os livros. Então, assim, independente, Borboleta Preta é aquele livro que é a questão da espiritualidade da pessoa, não é de religiosidade, não é sobre religião. É uma questão de espiritualidade e como você pode melhorar, penso eu, a sua questão de como você vê a espiritualidade. Os outros livros, eles sempre procuram deixar uma mensagem prepositiva. A Vela, por exemplo. Látara, ela faz um comentário que realmente é uma coisa assim, a vela surgiu porque eu vi uma vela acesa. É um conto de terror, que é pesado, mas que no final tem uma mensagem prepositiva, porque não adianta eu só estar contando o terror sem ter que deixar uma mensagem no conto, dizer, cuidado, observe esse tipo de olhar, cuidado com essa situação. Às vezes o cara não confia em cara bonita, em rosto bonito. Pesquisa mais sobre a pessoa. Cuidado, que as pessoas são mais. As pessoas são muito piores do que demônios. Eu vivo dizendo isso. E os demônios aprendem com o ser humano a serem maus, né? Se houver essa possibilidade de existência de demônios, colocando assim. Mas e aí justamente a história, a vela, ela vem nesse foco para a pessoa ter cuidado, e principalmente em relações. E aí realmente Borboleta, ele me traz esse prazer, esse sentimento de cumprido, assim, essa coisa massa, porque realmente as pessoas, elas leem de algum momento
elas se sentem tocadas pelo que está lendo e, de certa forma, em algum momento pode vir ajudar a pessoa. Então, isso com realmente, certeza. é uma baita de uma realização, porque se você escreve, pelo menos uma pessoa que ela lê, ela diz assim, poxa, isso me ajudou, porra, isso é massa. Graças a Deus, ajudou alguém. Mas pode ter certeza que ajudou, mestre. Isso aí é fato. É fato. Thomas, eu posso dar os recadinhos para galera. Fica à vontade. Quem manda é você. Pessoal, eu não tô mandando nem lá em casa. Minha mulher já chegou aqui e falou: venha tomar remédio, seu velho. Já vou, filho. Ô, Serafim, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando tu pediu os R$ 50 emprestado para tua esposa, ela cobrou juros? Ai, ai. Não. Olha, eu vou dizer um negócio a tu. Denise é uma parceira da porra, bicho, porque assim, tem certa loucura que a gente faz que só ela sendo doida também. Porque, primeiro, quando ela embarcou nessa questão de ser escritor. Então, assim, em nenhum momento ela chegou para mim e dizia assim, você tá fazendo isso, não sei o que e tal. E ela realmente não cobrou juros de 50 reais, não. A única coisa que ela frisou foi para não esquecer de pagar, né? Porque o dinheiro era dela, tinha que fazer. Aí realmente ela cobrou e eu paguei. É normal, era devido. E a outra coisa foi ela dizer, você sabe, né? Porque a mulher tem essas coisas assim, né? Ela olha assim, você sabe que a gente nunca mais vai ver esse dinheiro, né? Então, tipo assim, né? Aquele aviso de dizer assim, olha, eu tô fazendo o que você tá pedindo, tô embarcando nessa, mas você sabe que a gente tá tomando um fumo, né? Então foi bem isso, aí eu paguei. Mas às vezes pode acontecer assim, de ter um jurozinho, a gente não sabe, né? A minha é uma companheira retada, mas quando eu falo assim, me empresta R$ 50, ela assina aqui, pega a promissória, eu assino, aí tem lá 10% em cima. Eu vou pagar, já tenho que pagar 80%. Tu não dá ideia, Não. porque Camila tá aqui assistindo, daqui a pouco ela vai vir com um caderninho cheio Não, aí não. eu me lasco. Então, vê só, hoje mesmo eu tava pegando os livros, né, e colocando todo mundo, e ele emprestou o dinheiro que não era dele. Não, verdade. Aí hoje ela chegou e fez, nego, aí, olha, aquele dinheiro que eu transferi para você, você não pagou IPTU. Aí eu transferi o dinheiro? Quando foi? No início de janeiro, vê, a mulher me cobrou uma coisa que ela nem tinha depositado. Aí tu tira. Às vezes só muda o questão do CPF. Aí eu fui, né? Poxa, bicho, a pessoa me transferiu um dinheiro para mim e eu não depositar, não fazer o pagamento. É quando eu fui lá, aí eu disse, não, foi tu que pagou. Aí a gente começou a rir sobre essa situação. Mas às vezes cobra, às vezes com sushi. Assim, nego, a gente dá um sushi. Aí o juro às vezes não é nem promissória. Às vezes É bronca. tá tudo anotado na Bom, deixa eu dar só um planilha. Aí, tá vendo tudo? Meus nobres executivos desta forma, mais ou menos. A parada é a seguinte. Eu quero agradecer primeiro a Nino Neves. Ele é baterista, fundador, dono, empresário, faz tudo no Câmbio Negro HC. Ui. Eu fui lá na casa dele, ele me recepcionou muito bem. Show, Câmbio Negro. Peguei altos materiais. Peguei CDs raríssimos que ele me presenteou. Então, assim, Thomas, baba. Opa. Foi muito massa. Queria agradecer também o pessoal da Vinil Alternativo, loja que está lá nativa desde os anos 80 no centro de Recife, também está patrocinando a gente. Porra, E a Araçá Discos, que também está patrocinando. Inclusive, a Araçá Disco tem delivery. Você pede o discozinho lá, o vinil, o CD, o DVD, ele leva direto na sua residência. Da casa. Então, Olha, show de bola. Pode ser onde for, ele leva. Boa, maravilha. Mais um detalhe. Mais outro detalhe. Dia 17 ou é dia 16? Acho que é dia 16. Eu vou ter uma live com Mislene Gonçalves, psicóloga, sobre relacionamento abusivo. Que show. Então, para quem se interessa nesse tema, show de bola. Outro detalhe, esta live que Thomas vai salvar já já,
ela vai ser colocada no YouTube com cortes, pequenos cortes. Então, quem quiser conferir e divulgar, por favor, faça essa gentileza. Sim. Mais um E no detalhe, YouTube vai estar precisamos junto, muito da ajuda. porque a primeira que aconteceu a queda, depois eu junto e jogo lá, tudo junto. A gente precisa muito da ajuda de vocês lá no Pernambuco Filosófico. A gente precisa aumentar o número de seguidores para divulgar mais, para poder fazer mais lives educativas, filosóficas, de literatura, trazer mestres consagrados feito nosso Serafim aqui. Exatamente. Então a gente precisa muito da ajuda de vocês. Se puder divulgar, puder compartilhar, a gente está contando com vocês para isso. E para fechar, não falem de demônio perto de Thomas. Thomas é adorador do capeta. Ele é metal from hell. Se você fala que o demônio é do mal, ele fica triste com ela. Não fala. Olha, Rapaz, se todo mundo tivesse Porra, chifre e verdade. fosse pessoa mal. Porra, eu tô falando. é verdade. Avacalhou. Avacalhou. Avacalhou mesmo, avacalhou mesmo. Eu vou dizer um negócio. Mas a Santinha. Porra. Aí é aprendi, bronca. eu aprendi com Stephen King que os demônios não são os problemas. Os problemas, muitas vezes, são os seres humanos. Né? Quando eu li It é muito Exatamente. punk. É muito punk. Steve King. Meu mestre, eu vou precisar me retirar, porque eu Não, tenho que tomar um remédio. Não. Eu sou dodói, eu sou um velhinho dodói. Aí a mulher já veio aqui, seu remédio infeliz. Aí eu vou deixar Tá você vendo? na companhia do mestre das trevas aí, Thomas. E aí você sabe que o meu livro que eu encomendei a você, que você já vendeu tudo e não trouxe o meu, Não, tá aqui. eu tô esperando a segunda remessa. Deixa da tua onda que tá separado, viu? Eu de Thomas tá separado. Mas Deixa da tua... a origem do Alto Suíço. Pessoal, eu vou me retirar porque realmente preciso tomar um remédio, viu? Mas deixa aí na mão de Thomas e o mestre Serafim continue na live aí que tá muito massa. Valeu, Ah, doutor. beijão pra vocês. Muito obrigado pela presença, viu? Valeu. Valeu. Esse doutor Ernesto é uma figura. É É verdade. uma figura. Para lembrar o pessoal que semana que vem, dia 12, sábado, eu e Ernesto vai estar lá na Avenida Alternativa para fazer a entrega dos livros e dos DVDs que foram sorteados na live lá com o Wilfred. E aí a gente vai estar lá porque eu tenho que ir, porque senão eu vou ter que dançar aqui e eu não tô afim de fazer isso. Não. É melhor eu ir lá para Avenida Alternativa para entregar. Mas, doutor Santo Serafim, eu vou pedir para que você dê suas últimas declarações, certo? Porque a gente já vai para 1h40 de live, mais ou menos, e passou que eu nem... Não, obrigado, que é meu isso. celular já está descarregando. Não, obrigado, que é isso. Eu peço até desculpa, já tudo ficou tão massa Não, o papo foi realmente eu perdi maravilhoso. o tempo. Perdi o tempo, não, legal. Como é que eu digo assim? A gente tem papo aqui que a gente passa 3 horas aqui e o papo vai cozinhando, tranquilamente. Então, por gentileza, peço que dê suas considerações finais aqui, falar com o seu pessoal, dê seu recado, fique à vontade, o tempo é seu. Pessoal, Thomas, muito obrigado. Você, Ernesto, muito obrigado. Obrigado mesmo, de coração. Muita luz para vocês, tudo de bom mesmo. Borboleta Preta, pessoal, quem quiser comprar, faça um direct, tá? Porque a gente vai estar na programação aí de nova remessa, tá aqui o livro, tá? Eu só tenho, eu acho que só 3 livros disponíveis. Os outros já foram, eles chegaram ontem da editora. Aí está aqui, eu ainda tenho 3. Se não, é só pedir, a gente faz o Pix, manda, entrega, com frete para todo o Brasil, esse valor, tá? Todos os meus livros. E aí deixo o recado para o pessoal, que muitas vezes o pessoal vai, Thomas, justamente não precisa ir em site que tem, como é que chama? No Wattpad, todas as minhas obras estão lá. Então, vocês não precisam de ler meus livros pirata, porque eles estão lá no Wattpad 100% gratuito e original, tá?
Tá tudo lá. Todas as minhas obras estão todas lá. Aí físico eu tenho Carne Fresca, que ainda está disponível para venda, R$ 50 também. E só que ele não vai com brinde, que o brinde já cessou. Mas tem esse aqui que é o lançamento, que é Borboleta Preta, uma jornada espiritual. E é isso aí. Muito obrigado a todos e valeu, pessoal. Valeu mesmo. Muito obrigado. E Thomas, muito obrigado, coração. Cara, eu agradeço demais aqui a sua disponibilidade de tempo para estar aqui dividindo com E a obrigado gente. pelo feedback Falando também. sobre o teu livro. Nada, cara, que é isso. Eu ainda vou Obrigado, ler ele cara. novamente. E aí vou fazer alguma postagem no Instagram, meu Instagram pessoal, falando um pouco mais mais sobre a experiência de ler o livro. E aí eu tô querendo que minha esposa leia pra gente conversar, porque aí, sabe, aquela questão de outra pessoa ler, ter outro entendimento de alguma coisa, a gente vai e consegue amadurecer algumas ideias. Às vezes, Só na tem- euforia a gente até entende até alguma coisa errada. Eu gosto sempre de fazer uma segunda leitura. E o livro, eu li o livro em uma tarde. Peguei, assim, matei ele numa tarde e é muito prazeroso ler, porque você termina um capítulo, você finaliza ele, já entra no segundo, terceiro, quarto, quinto, levanta, toma água, quando volta, já comeu mais uns 3, então é uma leitura muito, muito leve. E é uma temática, não vou dizer delicada, mas é uma temática gostosa. Eu amei de verdade seu livro, de verdade mesmo. Obrigado. Obrigado mesmo. Meus Agora, só uma parabéns coisa, pela Thomas. leitura. Fica à vontade. Deixa eu só cantar uma coisa. Que Claro. Túlio está fazendo um aniversário hoje. Parabéns para você nessa data, Parabéns. querida. Muitas felicidades, muitos anos de Aê. vida. Viva. Valeu, Túlio. Parabéns. Valeu, Túlio. Parabéns. Valeu, amigo. Obrigado. Deus abençoe. Valeu, meu Valeu. querido. Valeu a força. Valeu de verdade. E a gente vai se encontrando aqui nas nossas outras lives. Você sempre está por aqui acompanhando a gente. Sim. Sempre. Que é sempre um prazer estar aqui em sua companhia. E a gente vai se falando mais, com certeza. E eu vou ler os outros seus livros, que eu só conheci o Borboleta Preta. Vou ler os demais para conhecer o resto dos seus outros trabalhos. Pronto, Beleza? quando eu for deixar o livro lá com o Ernesto, eu vou deixar também para você um Carne Fresca físico. Ô, rapaz. Muito obrigado. Eu vou deixar os Muito dois obrigado, lá, coração. beleza? É isso, quem agradece Obrigado de sou eu. coração. Nada, valeu. Valeu, meu velho. Grande abraço. A gente se fala e até a próxima. Valeu.